Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estar aqui no Congresso da Juventude e tendo essa incumbência de transmitir a palavra de Deus a vocês. Eu creio que o Senhor vai falar do jeito que Ele tem falado comigo ao longo dessa semana que eu tenho estudado para essa mensagem. O tema do nosso congresso é Marcados pelo Fruto do Espírito. E eu queria falar com vocês sobre isso. E o versículo que escolheram como versículo-chave do congresso está em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Eu queria que você abrisse. Nós vamos conversar um pouquinho. O Senhor irá falar conosco através desse texto. Gálatas 5, do versículo 22 até o finalzinho do capítulo 5. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Amém? Todos acharam? Gálatas, Novo Testamento, depois de Coríntios. O texto sagrado diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Santo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Como eu já disse a vocês, pode se assentar, meus irmãos. Continue com a Bíblia aberta aí que eu vou voltar em alguns versículos com vocês. Como eu disse para vocês, o tema do nosso congresso é Marcados pelo Fruto do Espírito Santo. E quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu me lembrei de uma história interessante que aconteceu comigo, é uma história verídica e eu quero contar para vocês. Certa vez estava eu em uma das escolas que eu dou aula, uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Era uma aula dupla e eu estava ensinando para a minha galera sobre Segunda Guerra Mundial. É um tema que todo mundo que passa pela escola, sai da escola lembrando pelo menos alguma coisa desse tema. E eu falei para os alunos sobre todas as questões da Segunda Guerra Mundial, conversei com eles sobre os enfrentamentos, as guerras, falei para eles sobre o exército alemão, os outros exércitos. E no finalzinho da aula eu comecei a falar para eles um pouco sobre a política racial nazista. E todo mundo sabe que o Hitler não era um cara muito gente boa com pessoas de outras etnias. A tendência dele era massacrar aqueles que ele considerava inferiores. E no final da aula, faltando uns 5 minutos, 10 minutos, eu abri para uma discussão sobre o tema. E os alunos, como tinham prestado bastante atenção, eles começaram a se inflamar para querer falar. E de repente um garoto levanta a mão, lá do fundão. O garoto levantou a mão: eu quero a palavra, professor. E aquele menino levantou a mão com uma vontade, eu falei, deve ter alguma coisa interessante para dizer. Ele levanta e diz para a sala inteira o seguinte: professor, o Hitler foi um herói. Naquela hora eu pensei duas coisas. Primeiro, esse menino é maluco. Segundo, eu não valho nada como professor, não ensinei nada para esse cara. E aí, instigando ele, eu falei, mas por que você está dizendo isso, cara? E a turma já na gargalhada, né? A sala é assim mesmo. Por que você está dizendo isso, cara? Eu falei, professor, o Hitler ele é um herói. Eu falei, mas me explica por que você está dizendo isso? Aí ele começou a construir o argumento dele. Ele disse o seguinte: professor, os heróis não são aqueles que matam os vilões? Falei para ele, sim, mas Hitler matou judeu, matou criança e... Professor, você não falou no final da aula que o Hitler, para não ser preso, ele se matou? Então ele é um herói, porque ele matou o maior vilão da Segunda Guerra Mundial. Eu olhei para aquele garoto, ele estava certo no que ele estava dizendo. O problema é que de todas as marcas que Hitler deixou na humanidade, ele encontrou uma que dava a esse indivíduo uma característica boa. Ele foi bom porque se matou. E eu parei para pensar nisso recentemente, enquanto estudava para essa mensagem, e me veio no coração o seguinte: será que as marcas de Deus em mim,
elas só são observadas quando alguém faz um argumento mirabolante e força algo que eu não sou? Ou será que o estilo que eu tenho vivido, a vida que eu tenho levado, tem mostrado para as pessoas que Jesus está em mim? E pensando nisso, nós vamos entrar no texto, para entender por que o Espírito Santo gera o fruto dele em nós. Versículo 22 e 23, acompanhe comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é um texto interessante porque ele começa no singular e depois ele diz 9 características de algo que está no singular. O apóstolo Paulo era um doutor, letrado. Esse era um tipo de erro que ele não cometia. E ele diz o seguinte: o fruto do Espírito é. E ele lista 9 características daquilo que ele chamou de o fruto. Então nós precisamos entender que existe uma intenção nisso. O apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: o fruto do Espírito é único, mas ele se desdobra em 9 aspectos. Assim como, por exemplo, a gente fala sobre uma mão. Uma mão está no singular, mas a mão só é mão se ela tiver 5 dedos. Pô, Gabriel, mas e se eu tiver 4 dedos ou 6? Você está fora do padrão. E o padrão do fruto do Espírito Santo tem 9 características que são indispensáveis. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira característica que o texto nos diz, e eu vou aqui chamar esse pedaço da mensagem de o fruto que é gerado pelo Espírito, porque é pela ação dele que nasce em nós. Ele coloca como o primeiro aspecto desse fruto o amor. O Paulo está pensando no cristão como uma árvore. Em toda árvore que gera bons frutos, ela tem seiva correndo dentro dela. E a expressão da vida de uma árvore é o fruto. Se uma árvore não dá fruto, ela não serve para nada. E ele vai dizer o seguinte: se a seiva que corre dentro do cristão, que é o Espírito Santo, estiver em atividade, ela gerará nas pessoas 9 aspectos que são indispensáveis, que ele chamou de fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto, portanto, é o amor. Por que o amor? Na Bíblia existem 3 palavras para falar sobre amor. A primeira é eros, que fala do amor do homem para com a mulher, paixão. A segunda é filéu, que é amor de um amigo para com outro amigo, é um amor de reciprocidade, você só dá se você recebe. E a terceira palavra, que ele coloca aqui, é ágape, que significa um amor que você expressa a alguém, sem que esse alguém te dê nada em troca. Esse é o tipo de amor que o Espírito gera em nós. Um amor sacrificial, um amor que não seleciona, um amor que não é faccioso. E o interessante é que a mesma palavra que ele usa para amor é a que nós encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que Deus nos dá é o amor que Ele teve por nós ao nos dar seu Filho. É um amor que não pede nada em troca, que só oferece, que promove o aconchego do próximo, que promove um sentimento que não é recíproco. Você não recebe nada, mas você dá. Esse é o primeiro aspecto do fruto. Se você não tiver um amor no padrão de Deus, você vai ser um cristão vazio, uma árvore infrutífera. O segundo aspecto que ele fala sobre o fruto do Espírito é a alegria. E existem 2 tipos de alegria. Uma alegria que é descrita no texto bíblico e uma alegria que nós conhecemos no nosso cotidiano. A alegria do cotidiano, a alegria do mundo, é aquela alegria que gera um ganho de potência quando você recebe algo que você muito quer. Por exemplo, hoje nós teremos a festa do chocolate, como o Nenel aqui está incitando vocês a toda hora a comprar bolos, fundis, pastéis e afins. Eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de fome. Muita fome. E quando eu chegar ali no fundo,
Eu vou comprar um bolo trufado de chocolate. A primeira garfada que eu der naquele bolo, mas vai gerar em mim uma sensação de alegria, de satisfação daquilo que eu desejava tão grande, mas tão grande que aquilo vai ser maravilhoso para mim. Qual que é o problema? O primeiro bolo me leva a comer o segundo. O segundo me leva a comer o terceiro. Quando eu estiver no 10º bolo, no 10º, aquela alegria que eu tinha no primeiro pedaço, já não será a mesma. Eu vou ter vontade de desprezar aquele pedaço de bolo, porque aquilo para mim já estou empapuçado. A alegria que Deus gera em nós é uma alegria constante, é uma alegria que não se abate, é uma alegria que não se abala, é uma alegria que permanecerá conosco até que Ele volte, ou até que nós entremos aí na sepultura. Nós temos alegria em primeiro lugar porque o Espírito Santo, Ele gera em nós a convicção da salvação. E aquele que tem certeza da salvação, ele vive em estado de constante alegria a todo instante. A alegria que é gerada pelo fruto do Espírito, ela traz um sentimento de acolhimento quando a igreja cresce. Porque você fica feliz de ver que outros estão recebendo a mesma alegria que você recebeu. E aquele que está alegre com a salvação e com o crescimento da igreja, ele é contagiante. Você lá fora atrai pessoas. Porque a alegria que é o fruto do Espírito, ela não se abala, ela continua constante. E vai continuar aqui na igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, até que Cristo volte. O terceiro aspecto do fruto gerado pelo Espírito é a paz. E esse aspecto ele é interessante, porque a gente quer ter paz só para a gente. O outro, deixa ele para lá. E o fruto do Espírito, quando ele é descrito aqui no seu terceiro aspecto como a paz, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quando você aceita Jesus, você também se reconcilia com diversas coisas que você estava em guerra. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem, que era para ser seu amigo, que era para ser o seu representante na terra, e criou a natureza. Além do homem, Ele criou a mulher, porque Ele viu que não era bom para o homem ficar só. E quando Ele cria a mulher, Ele está dizendo o seguinte: eu me alegro no relacionamento de vocês, porque isso é expressão de comunhão, é a forma com que eu vivo com o Espírito e com o próprio Cristo. Até Gênesis 3 nós andávamos num estado de ordem. Deus se relacionava com o homem e o homem dominava a natureza. O que acontece depois de Gênesis 3 é que a serpente, que é a natureza, que deveria ser dominada, ela domina o homem e o homem se volta contra Deus. Nós estamos então desde Gênesis 3 em um estado de guerra constante. Nós nos voltamos contra Deus, nos voltamos contra o próximo e estamos destruindo a natureza. Quando a paz de Deus é gerada através do fruto do Espírito Santo, nós começamos a compreender que Deus é nosso amigo, o próximo é nosso amigo. A natureza está aí para nos fazer felizes. E nós entramos num estado de paz e continuamos a ter bons relacionamentos com Deus, bons relacionamentos com o próximo, bom relacionamento com a natureza. Porque esse é o desejo de Deus na criação, que o homem vivesse em harmonia, vivesse na ausência do estado de guerra. E é assim que nós vivemos, quando nós estamos em Cristo, quando o fruto é gerado em nós. O quarto aspecto, se você tem uma Bíblia mais antiga, ele vai estar aí como longanimidade. Gente, longanimidade é paciência, a palavra é a mesma. Eu prefiro essa tradução porque é mais fácil de ser compreendido. E o fruto do Espírito, quando ele começa a agir em nós, depois que gerou o amor, depois que gerou a alegria, depois que gerou a paz, o resultado é a paciência. Que paciência é essa, Gabriel? É entrar no banco na hora do almoço e perceber que só tem um caixa, e no mesmo momento que você entrou 22 pessoas preferenciais.
A paciência é você ficar ali esperando as 22 pessoas passarem na sua frente? Não. A paciência é pegar a marginal Tietê a 60 km por hora, no horário de pico ou em um horário que está fluindo o trânsito? Não. A paciência que Paulo diz que é gerada dentro de nós quando o fruto começa a nascer, é uma paciência que se amolda à paciência de que Deus, a paciência que Deus teve conosco. Se nós pararmos para pensar, nós não temos nada que favoreça nosso relacionamento com Deus. Se eu olhar para mim do jeito que eu sou, eu não acharia nada estranho se Deus resolvesse me fulminar. Porque a minha condição permite que Deus faça isso. Eu sou pecador, assim como você. A paciência de Deus, quando ela é gerada em nós, ela gera o mesmo sentimento que Ele tem por nós, para outras pessoas. Nós começamos a olhar para aquele indivíduo, que você não bota a menor fé que ele nunca um dia vai aceitar Jesus. Você olha para ele com paciência. Existe chance para esse cara. Eu acho que é possível que aquele gótico que vai no cemitério, é possível que ele aceite Jesus. E eu vou ter paciência com ele, da mesma forma que Deus teve paciência comigo. A paciência que Deus gera em nós, é uma paciência que nos faz ver o outro, não como um degenerado, sem a redenção sendo possível a ele. A paciência que Deus gera em nós, é uma paciência de recepção, para aqueles que não pertencem àquilo que nós chamamos de comunidade cristã. E cá para nós, o nosso grupo cristão, ele é excludente demais. Nós temos uma habilidade de tirar as pessoas do nosso meio que não existe em outro lugar. Se entrar um mendigo aqui, sujo, fedido, a nossa reação vai ser, vai para fora, porque aqui é lugar dos limpos que vieram comer chocolate. A paciência de Deus nos ensina que esse, em que nós não vemos que há possibilidade de salvação, esse precisa ser tratado assim como Deus nos trata. Porque senão o fruto nunca vai ser gerado em nós. O quinto e o sexto aspecto, eu vou tratar deles de uma maneira conjunta. Ele vai falar o seguinte: o sexto e o quinto aspecto do fruto do Espírito são, na sequência, amabilidade. Na sua Bíblia, se ela for uma versão mais antiga, vai estar aí benignidade e bondade. Essas palavras, elas são muito similares. E às vezes parece que é a mesma coisa. O cara que é benigno, ele é também bom. E o cara que é bom também é benigno. Mas se estudarmos a essência do texto, o que Paulo quer dizer, vai muito além. E por isso que eu vou tratar esses dois frutos, esses dois aspectos do fruto, como uma coisa só. O que é a amabilidade? A amabilidade é algo que brota do coração e das emoções. Uma vez que você é paciente, que você tem paz no coração, que você é alegre e que você ama do modo como Deus nos amou, você começa a se tornar uma pessoa amável para os outros. Você começa a se tornar uma pessoa que expressa um sentimento de receptividade, mesmo para aqueles que você não conhece. Isso é um ser amável. E o fruto do Espírito gera em nós a amabilidade. A amabilidade é a doçura nas relações interpessoais. Eu trato o outro como se ele fosse um pedaço de mim. Eu trato o outro como se eu pudesse apenas existir com a presença dele. Eu trato o outro entendendo que, se ele não estiver ali, não faz sentido a minha existência, porque ele me completa. A amabilidade é quando você dá o seu coração e as suas emoções para as outras pessoas. E logo na sequência ele diz que o sexto fruto do Espírito é a bondade. Qual que é a diferença entre amabilidade e bondade? A amabilidade é quando você entrega o coração e a emoção a alguém. Já a bondade é quando você expressa esse amor através da sua conduta e através da sua ação.
Você faz, você age e você doa. No mundo é muito fácil dissociar a amabilidade da bondade. Nós temos todo ano Criança Esperança, Teleton. E, gente, não que isso seja ruim, tá? Qual que é o problema desse tipo de ação quando ela é gerada sem a ação do Espírito Santo? Nós estamos apenas sendo bons. Tô aí, ó, o que você precisa, mas eu não quero me relacionar com você. Isso não me interessa. Dar aquilo que eu tenho já é para mim a expressão da bondade. Eu cumpri a minha missão. Vou abater meu imposto de renda. Tá bom. Na cabeça de Paulo, pensando naquilo que o Espírito Santo faz em nós através da sua ação, ele entende que uma pessoa que é bondosa é porque se relaciona de maneira íntima com alguém. E não é possível ser bom se você não amar aquele que você está expressando a sua bondade através de uma atitude, através de uma doação, através de algo que represente quem você é e qual é a sua relação com essa pessoa. Quando eu penso nesses dois frutos agindo de maneira conjunta, eu lembro de uma mulher que ela representou a personificação da amabilidade e da bondade. O nome dessa mulher era Zilva Leite Alves, minha avó. Minha avó foi uma mulher que teve mais de 10 filhos. Entre esses filhos, minha mãe. E todos moravam perto, e ainda moram. E era comum nos reunirmos na casa da minha avó, enquanto éramos crianças, periodicamente. Pelo menos uma vez por mês. Qualquer coisa era desculpa para nós nos encontrarmos na casa da minha avó. A avó fez um bolo, vai todo mundo para lá. A avó fez um bolinho de chuva, vai todo mundo para lá. E nós, eu e meus primos, nós tínhamos quase todos a mesma idade. E a minha avó tinha um amor por uma horta que ela tinha lá. Tinha plantinha para todo lado. E quando eu e meus primos estávamos lá, a maioria homens, nós fazíamos da horta da minha avó o nosso campo de futebol. A bolada rolava solta ali. E a dona Zilva saía, às vezes, dentro de casa, gente, não faz isso. Com aquele amor, demonstrando aquele, eu amo vocês, mas... E eu me sentia amado. Minha avó, ela não vive mais, mas era uma pessoa muito amável e representava isso na relação que tinha conosco. Como se não bastasse, a minha avó, uma costureira aposentada, ela colocou na cabeça dela que ela precisava expressar o amor dela pelos netos através de algo que ela desse a nós. E desde o primeiro neto até o último que nasceu, ela costurou na sua velha máquina de costura um cachorrinho de pano. Meu pai está aqui, tinha 3 lá em casa, o meu e os outros 2 dos meus irmãos. E esse cachorrinho de pano não era nada, não valia nada. Era um cachorro de pano, só. Mas todas as vezes que nós nos encontramos em família, o que marca, o que aquela senhora deixou dentro de nós é aquele cachorro de pano. Porque aquilo foi a expressão que ela encontrou para mostrar que nos amava. Até hoje lembramos disso. Eu não sei mais onde está o cachorro, mas até hoje eu lembro que a minha avó costurou um cachorro e que isso era a marca da bondade dela para a minha vida. Não é possível ser amável sem ser bondoso. Não é possível ser bondoso sem ser amado. São coisas indissociáveis. O sétimo aspecto do fruto do Espírito, que o texto nos diz, é a fidelidade. E essa fidelidade ela é muito mal interpretada. Existem 2 formas equivocadas de interpretar essa palavra que ele usa aí, fidelidade. A primeira forma equivocada é entender que fidelidade é só quando eu sou fiel à minha esposa, quando eu sou fiel ao meu amigo, quando eu sou fiel ao meu pai, quando eu sou fiel ao meu sócio. E a segunda forma equivocada de entender o que o texto está dizendo é que fidelidade é apenas a minha obediência àquilo que Deus é e só. Nenhuma das 2 coisas estão erradas, mas estão incompletas. Quando o apóstolo Paulo ele usa a palavra fidelidade, ele quer dizer o seguinte: aquele que tem o fruto do Espírito gerado em si, ele se torna uma pessoa coerente. O que é coerência?
A coerência é andar e agir de acordo com aquilo que se crê. Você não pode, por exemplo, ser uma árvore de manga e dar maçã. Você conhece o fruto pela árvore, você conhece a árvore pelos frutos. E quando você exerce a fidelidade, você está dizendo, aquilo que eu faço, a forma como eu ajo, reflete aquilo que eu creio. Porque não é possível que o indivíduo tenha algo dentro dele e haja de forma diferente. Por exemplo, eu relutei muito para dar esse exemplo, mas falarei. Este ano, eu e mais 3 amigos fomos assistir um clássico paulista no estádio de futebol. O jogo era Palmeiras e São Paulo. Eu, o único palmeirense, e os 3 amigos são paulinos. E para minha felicidade, a tristeza deles, o Palmeiras venceu por 3-0 com direito a gol de cobertura, do meio de campo. No momento do gol, esses indivíduos, meus amigos, um deles está aqui nessa noite. Gente, é o Emanuel, tá? Um desses indivíduos, ou os 3 na verdade, 2 deles foram com a camisa verde, sendo São Paulinos. E no momento do gol eles levantavam e eram abraçados pelas pessoas que estavam ali. Imagina a cena. E pulavam e gritavam, e eu que sou o único que sabia do que estava acontecendo, eu ficava mais feliz. Uma porque estava vencendo e outra porque os amigos estavam comemorando comigo o gol. Qual foi o problema? Naquele momento eles estavam sendo incoerentes. Porque aquilo que estava dentro deles era diferente daquilo que eles estavam fazendo. A vontade deles era de chorar. A vontade deles era de ficar sentado naquele banco, sem demonstrar nenhuma atitude de reação para aquilo. Mas aconteceu o contrário. E o texto bíblico nos diz que quando a fidelidade ela é gerada como um dos aspectos do fruto, ela promove em nós coerência. Eu começo a ser aquilo que creio. Eu começo a ser aquilo que o Espírito gera em mim. O grande problema é que existem muitas pessoas levantando a bandeira do cristianismo, mas dentro delas não está o Cristo crucificado. O que vale é o que vem de dentro para fora, não apenas o que você faz para os outros verem. O fruto do Espírito gera em nós fidelidade, que é uma vida coerente, uma vida que está ligada àquilo que a gente crê. O 8º fruto do Espírito é a mansidão. Aqui tem também um termo muito mal interpretado, porque atualmente a gente acha que o manso é aquele que não faz nada, né? Aquele cara que é passivo, aquele cara que é hostilizado e fica ali, tá bom, tá tudo bem. E quando o apóstolo Paulo ele coloca esse aspecto como um dos elementos do fruto, ele está querendo dizer o seguinte: a mansidão não é falta de potência de vida. Aquele que é manso continua convicto naquilo que crê, continua convicto de que o Espírito flui dentro dele. A mansidão, ela é o contrário da soberba. O indivíduo que é soberbo, ele silencia os outros com a brutalidade do seu coração. Ele não deixa os outros serem o que são. Ele quer fazer com que os outros sejam o que ele acha que as pessoas devem ser. Esse é o soberbo. O manso é aquele que age com amabilidade, com bondade, com amor, e coloca aquilo que crê de uma maneira sensível, de uma maneira gentil, de uma maneira doce. Nesse tempo em que vivemos, onde as pessoas se digladiam, se enfrentam em páginas virtuais, nós precisamos entender que
O que faz a fé se valer é a amabilidade. Tentar enfiar a Bíblia na cabeça das pessoas não vai fazer aquelas pessoas crerem em Jesus. O que faz elas crerem em Jesus é quando você trata elas com mansidão, respeitando quem elas são, o que pensam, para daí você dizer a elas quem é o Salvador da nossa vida. Não existe evangelismo sem mansidão. Evangelismo sem mansidão é brutalidade. Evangelismo sem mansidão é como os indivíduos lá da Europa fizeram no século XII. Eles acreditavam que venceriam os islâmicos matando eles. A mansidão é o oposto disso. É dizer quem Jesus é de maneira serena, de maneira gentil, para que as pessoas se sintam acolhidas. O Evangelho de Jesus diz que ele era manso e humilde de coração. Por que nós também não podemos ser? Essa é a melhor forma de transmitir o Evangelho. O nono e proposital, último aspecto do fruto do Espírito é o domínio próprio. Eu acho que de todos os que eu citei até agora, esse é o único que tem um sentido na palavra e é fácil de ser explicado. Quem é o cara que domina a si mesmo? Aquele que tem domínio próprio. Domínio próprio está relacionado com autocontrole. Pô, mas eu sou descontrolado, sou nervosão. O fruto do Espírito não muda temperamento. O fruto do Espírito faz você se parecer cada vez mais com Cristo. Se você domina a si mesmo, você começa a evitar tudo que te afasta de Cristo. O domínio próprio é a anulação dos desejos e das paixões que tentam nos dominar. Enquanto não tivermos esse ponto final que Paulo coloca aí, o domínio próprio prevalecendo dentro de nós, o fruto não vale. O fruto só é gerado de maneira integral. Não tem como você ter apenas 8 aspectos do fruto. É necessário ter os 9. Porque é dessa forma que, através da sua vida, você vai expressar Jesus. Ele continua o texto dizendo o seguinte, acompanhe comigo aí, versículo... Não, estou no 23 ainda. Contra essas coisas não há lei. Que coisas são essas? Os 9 aspectos de um único fruto gerado na vida do indivíduo. Existe uma discussão aí para os teólogos de plantão muito ferrenha entre lei e graça. Tem algumas pessoas que só leem o Novo Testamento porque acham que o Antigo é coisa velha. Só valeu para aqueles caras. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é isso. O apóstolo Paulo não está dizendo, se você tem o fruto, para de cumprir a lei. Não é isso que ele está dizendo. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte: a lei é algo que nos mostra a Deus distantemente. Faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado. O fruto é algo que gera as características do próprio Cristo em nós. Se você tem as características do próprio Cristo em você, a lei nada mais é do que cumprida de maneira amorosa. Você é fiel a Deus no procedimento. Não precisa ninguém chegar para você e dizer, olha, você precisa fazer essa lista de 10 mandamentos aqui para você ser justificado. Não. Se o fruto é gerado em nós, a lei é cumprida com amor. O grande problema é que nós a queremos justificar a nós através das nossas ações. Então você cria uma lista lá de afazeres. Só um detalhe, tá? As leis do Antigo Testamento no total são 618. Nós conhecemos só 10, porque é que nós demos ênfase a elas. Mas no total são 618. Então se você quiser cumprir a lei, para ser justificado por ela, você precisa cumprir 618. O que o fruto diz? Que se você tem o próprio Deus, através do Espírito Santo forjado em você, você cumpre a lei de maneira natural.
Você é justificado de maneira natural, porque o próprio Cristo está em você. O próprio Cristo está em você. O problema é que a gente ainda não entendeu isso e a gente continua legalista, né? Vixe, aquele cara ali, ó, veio com uma calça jeans um pouco mais clara. Isso aí não tem jeito. Nossa, olha aquele outro ali. O cabelo dele está com a máquina 3, mas tem que ser a 2. Jesus, quando perguntado sobre a lei, ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que a gente faz? Ah, 2, só 2. Não, quero mais. E a gente começa a criar uma série de leis e trata o outro como se fosse um juiz. A lei não foi criada para você ser juiz dos outros. A lei foi criada por intermédio da graça para que Deus se relacionasse com o seu povo no Antigo Testamento. Quando o fruto é gerado em nós, nós começamos a entender que a vida que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar. É vida que nasce da morte, é vida que brota do coração. É vida que nos mostra quem nós somos, pecadores, desprezíveis. E que nos faz reconhecer também a graça de Deus quando ela age em nós. O fruto é a lei de Deus gravada no nosso coração. Quando o fruto é gerado, a lei está gravada no coração e nós cumprimos ela com amor. O texto continua dizendo, versículo 24 e 25. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. O primeiro fruto que nós vimos foi o fruto gerado pelo Espírito. Uma vez que o fruto é gerado pelo Espírito, nós começamos a demonstrar o fruto do nosso esforço, querendo ser quem Cristo foi. Isso é santidade. E o texto diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que ele está querendo dizer com isso? Uma vez que Deus começa a emanar de você, e o fruto começa a ser evidenciado na vida, a sua primeira atitude é crucificar a sua carne. Paulo tem na mente dele o sistema de crucificação romano. Como é que funcionava? Ninguém decretava crucificar-se a si mesmo. Ninguém chegava lá e dizia o seguinte: olha, ele não quer ser crucificado hoje. Não existe. A crucificação sempre é um decreto que é externo a nós. E nós só somos crucificados porque Jesus morreu na cruz. Você quer me seguir? Carregue a minha cruz e venha comigo. O primeiro passo daquele que era crucificado era ter a sua carne envergonhada, a sua carne flagelada. A carne precisava ser hostilizada antes que o indivíduo fosse crucificado. Jesus foi chicoteado 40 menos 1, 39 vezes. Assim devemos ter também. Aquele que tem o fruto gerado, enquanto o fruto cresce, a carne, ela diminui. Enquanto o fruto começa a aparecer na árvore, a carne começa a ser dominada. Enquanto não esmurrarmos a nossa carne, o fruto não pode ser gerado. A expressão de um fruto que é gerado é uma carne mortificada. Em segundo aspecto, aquele depois de sofrer a hostilização da carne, ele passava uma vergonha pública. Ele tinha que caminhar, às vezes nu, até o lugar da crucificação. Aquele que aceita Jesus e começa a ser transformado, ele olha para trás e ele fica com vergonha do que fazia. Ele fica com vergonha da maneira como que ele se relacionava com outras pessoas. Eu sou cristão desde pequenininho. Eu não sofri uma conversão direta depois da vida adulta. Se você passou por esse processo, você sabe do que eu estou falando. Você olha para trás e você fala: nossa, que vergonha do que eu era. Para que a carne seja crucificada, ela precisa também ser envergonhada.
E por último, o último passo da crucificação é pregar a carne na cruz. Como é que funcionava o sistema de crucificação? Demorava dias para um indivíduo morrer às vezes. A triste notícia que eu tenho para te dar é que você vai crucificar a sua carne e ela vai continuar agonizando até que você morra na vida física. Ela vai dizer, tira um prego, deixa eu usar uma mão. Tira o outro prego, está doendo, eu tenho vontades. Quando crucificamos a carne, devemos observá-la ela agonizando, até que morramos ou até que Jesus venha. Se nós formos complacentes com a carne, tirando um prego, tirando o outro, nós anulamos tudo aquilo que o Espírito fez dentro de nós. Crucificar a carne significa deixá-la distante de nós, observando-a agonizando. Nós ouvimos ela clamar, nós ouvimos ela pedir para que nós tiremos ela de lá. Mas nós, mesmo assim, por termos o fruto gerado pelo Espírito, olhamos para ela e deixamos ela pregada na cruz. Aqueles que têm o fruto gerado, crucificam a sua carne. E ele continua dizendo, aquele que ainda crucificou a sua carne, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Qual que era o problema? Já estou encerrando. Naquela época, existia um grupo de cristãos, chamado cristãos gnósticos, que acreditavam que o homem era dotado de duas naturezas, uma material, física, e uma imaterial, espiritual, alma. E para esses cristãos com a cabeça meio torta, eles diziam o seguinte, o corpo é fruto do pecado, que é a nossa parte material. E o espírito, a nossa parte imaterial, ele é fruto do próprio Deus. Qual é o problema? Segundo esses indivíduos, o espírito, a nossa parte material, ela é divina, ela não tem desejo de pecar. Quem peca é a carne. Então na cabeça desses cristãos aí, desajuizados, não dá nem para chamar de cristão, porque era uma seita herética. Eles diziam o seguinte, o cara que vive na carne, ele pode se satisfazer com os desejos, porque isso é da natureza da carne. Quando ele morrer, a parte divina dele vai se encontrar com Deus, e aí ela vai ficar contente, porque ela, enquanto estava no corpo, era incompleta. E o pior não é isso, o pior é que esse tipo de ideia começou a ser doutrina dentro da igreja. Imagina hoje em dia, você pega uma igreja e diz o seguinte, olha, a carne peca, então você pode pecar. Só toma conta da sua vida espiritual, ora bastante, tá? Imagina um tipo de doutrina como essa. Isso pega, gente. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, se vivemos no Espírito, devemos também andar pelo Espírito. A palavra que ele usa para andar aí é seguir uma trilha que já foi aberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier comigo, de maneira nenhuma eu abandonarei. O caminho já foi aberto. O caminho é o próprio Cristo. E percebendo que nós temos dificuldade em segui-lo, Ele nos deixa o Espírito Santo, que é aquele que pega na mão e diz, vem comigo. Eu vou te conduzir por esse caminho. Aqueles que vivem pelo Espírito, andam também pelo Espírito, seguindo uma trilha que já foi aberta. E a pergunta é, por que o Espírito é gerado em nós? Porque o Espírito é gerado em nós. O Espírito é gerado em nós para que a beleza de Cristo possa ser evidenciada naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos, na maneira como agimos. Tudo aquilo que é belo, ele prende as pessoas. Alguém olha para algo que é belo e diz, nossa, sai fora. A beleza nos atrai, nos detém. A beleza, ela nos transforma. Eu quero ser como esse cara aqui, tão bonito. Nossa, olha aquela moça com aquele vestido. A beleza nos transforma. Gera em nós um estado de elevação.
nos faz querer alcançar um patamar que não estamos. E a beleza comissiona. Vem ver, olha que bonito. Vem ver comigo aqui, os irmãos da Canaã, olha que beleza. A forma como eles agem, a forma como eles vivem, o que eles dizem. O fruto do Espírito é gerado em nós para que a beleza de Cristo detenha as pessoas, para que a beleza de Cristo transforme as pessoas, para que a beleza de Cristo possa chamar pessoas para ver o que está acontecendo. A beleza detém, a beleza transforma, a beleza comissiona. E por isso que o fruto é gerado em nós. De nada vale uma vida excelente se a excelência na vida não toca outra pessoa. Se a excelência na vida não move essa pessoa para ela querer mudança. A excelência na vida de nada vale se o nosso exemplo não servir para os outros como uma condição de crescimento. Aqueles que são chamados para serem transformados pela excelência da nossa vida, Jesus Cristo chamou de nosso próximo. Eu queria orar por vocês. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos entendido que o teu fruto tem sido gerado em nós. Nós te agradecemos porque sabemos que o fruto só pode ser evidenciado na sua completude. A minha oração sincera, Jesus, é para que essa palavra, Jesus, venha habitar no coração dessas pessoas que ouviram, da mesma forma que habitou na minha, ó Pai. Que elas possam sentir a Tua presença, ó Pai, transformadora, da mesma forma que eu senti, Jesus, enquanto me debruçava sobre esse texto. A minha oração sincera é para que essas pessoas reflitam a beleza da Tua santidade, e que através dela, elas possam deter outras pessoas, elas possam gerar transformação em outras pessoas, e possam comissionar outras pessoas para ver o que há de belo em nós, não para nossa glória, mas para a glória do Teu Espírito Santo que flui em nós e nos transforma em pessoas diferentes do que somos. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, e que nós possamos ser uma árvore frutífera, e que nossos frutos possam ser consumidos por aqueles que estão necessitados, que os nossos frutos possam ser motivo de vida para aqueles que vivem na morte, que nós possamos ser transmissores da salvação. Assim nós oramos, ó Pai, em Teu nome. Amém.